Muito bom dia, minha gente. Graça e paz do Senhor Jesus, pastor Alberto Inácio, Igreja Metodista Central aqui em Santo Antônio da Platina, e é uma alegria, um privilégio a gente poder estar junto mais essa manhã. E é muito bom quando a gente pode olhar para a palavra de Deus, perceber o que Deus tem feito na nossa vida. Então eu quero convidar você a olhar para um texto bíblico que está em Isaías 1, no verso 19. Vou pôr meu óculos aqui, porque eu não estou mais menino, sabe, gente? Olha lá então. Ele diz assim: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Outra versão diz: comereis o bem desta terra. Eu gosto apenas desse versículo por uma coisa bem simples. É um apelo muito bonito de Deus feito ao profeta Isaías. No começo do seu livro, do livro de Isaías, para que o povo se aproximasse de Deus e caminhasse com ele. Há uma relação muito boa, onde o profeta, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, o profeta diz, recebe de Deus e responde isso ao povo dizendo: vamos buscar o Senhor, vamos buscar aquilo que Deus tem para a nossa vida, vamos esperar nele, vamos trabalhar a nossa vida para que a gente possa vivenciar a vontade de Deus. E Deus vai trabalhando vários critérios, algumas condições. E eu não vou citar tudo aqui, realmente você pode. Dê uma olhada no texto, Isaías 1, é o comecinho do texto. Mas apenas essas três coisas aqui me chamam a atenção. Olhando para o versículo 19, ele diz primeiro, se quiserdes. Ele diz sobre um desejar, um querer, uma vontade. Você sabe que uma das coisas que eu tenho percebido na vida de muitas pessoas é uma falta de vontade. Há uma falta de vontade, às vezes, de desejo de se colocar diante de Deus, de abrir a sua vida, de prestar atenção no que ele está vivendo, sentindo o que de fato proporciona uma cura, uma transformação nele. As pessoas hoje elas estão despreocupadas nisso. E essa falta dessa preocupação tem gerado muito problema. Há não posso dizer uma preguiça, ou um descaso, talvez, com a ação de Deus em alguns momentos, e que nós temos perdido muito com isso. Nós queremos que os cultos acabem rápido, nós queremos que as devocionais sejam rápidas como essa, nós queremos um versículo bíblico, mas nós não queremos uma interação, às vezes. Eu percebo isso em muitas pessoas. Elas estão preocupadas o quanto elas podem ganhar, quanto elas podem reter, e elas têm vivido muito mal com isso. O título dessa mensagem é Viver Melhor. E quando a gente percebe que Deus tem algo melhor para a gente, e às vezes ele é muito simples, às vezes eu falo isso nas conversas com pessoas, com a minha esposa, até com os meus filhos, falo, o Evangelho de Cristo Jesus, ele é muito simples. A vontade de Deus estabelecida para nós é muito simples. E quando a gente percebe essa simplicidade, eu falo que, puxa vida, alguns se decepcionam, porque elas estão esperando algo muito grande. E quando você olha para a salvação, ela é algo que você precisa observar o seu erro, o seu pecado, a sua falha, pedir perdão por isso, e há perdão. A partir do momento em que há perdão, você lutar por uma nova vida, um novo contexto de vida. Que às vezes você só se satisfez apenas a sua carne, o seu desejo, as suas angústias. Você não permitiu, às vezes, que Deus, às vezes, até fizesse uma grande revolução na sua vida. Então, a primeira coisa, que dentre tantas ações que que o texto todo, o capítulo todo estabelece, o querer, o desejar a Deus, o viver diante de Deus, é muito importante. Então, talvez hoje o que você mais precise repensar na sua vida é que tipo de vida você deseja ter diante de Deus. Você quer uma vida luxuosa? Estou dizendo, não faço apologia à pobreza, sempre repito isso. Mas às vezes nós estamos com uma expectativa muito alta em que Deus está dizendo, eu quero curar você, eu quero trabalhar no seu coração. E você vai ter sustento, vai ter bênção, vai ter paz. Algumas pessoas elas choram porque elas nunca viram, às vezes,
nunca perceberam, na verdade, a grandiosidade de viver ao lado de um Deus que as abençoa. Fala, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então há uma insatisfação. Qual o seu maior desejo hoje? O seu maior desejo é viver o mundo ou viver nesse mundo, mas viver com Jesus? Viver debaixo da vontade dele. A segunda coisa que o texto diz, ele fala sobre obedecer. Eu acho que está bem ligado a isso que eu já comentei aqui. Obedecer a Deus é muito importante. Ele diz, se quiserdes e obedecerdes. Há um critério de vida. A gente não pode fazer mal um para os outros. A gente não pode viver sem semear. A Bíblia diz que trabalhar é algo que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Ou seja, eu e você não vamos ter que trabalhar. A Bíblia diz que é para a gente ter misericórdia um com os outros, ministrar perdão. A Bíblia diz que nós somos devedores uns dos outros. A Bíblia diz que precisamos ser responsáveis. É interessante quando a Bíblia diz isso, né? Quando a palavra de Deus ela diz é preciso que o homem assuma a sua responsabilidade, que ele trabalhe, que ele se sustente, que ele lute, que ele insista. A mulher tem que ser boa mãe, o homem tem que ser bom pai. Olha o quanto de responsabilidades nós temos. E tudo isso parte dos critérios de obediência que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Ele não parte simplesmente por um ato de uma decisão sua, nem tampouco apenas de um sofrimento. Tem gente que acha que trabalhar, por exemplo, é um sofrimento. Ter uma família é um sofrimento. Olha, eu sempre observo que tudo que a gente pode vivenciar de bênção estão estabelecidas em desafios. Ter um filho é um desafio, trabalhar é um desafio, crescer na vida é um desafio. Agora precisa obedecer alguns critérios de Deus para nós. Então, o se quiseres é muito bom. Você quer? Quero. Aleluia. Então, queira comigo. É o que Deus está fazendo. O povo de Israel começava a andar de forma muito rebelde. A rebeldia que Isaías vive naquele momento, nós não vivemos muito diferente hoje não, tá bom? Não mesmo. Até me surpreende. Eu falo, rapaz, o homem é o mesmo por gerações. As suas rebeldias, o seu estágio de abandono com relação à visão de Deus e o poder de Deus sobre ele, o momento em que ele clama somente, eu estou desesperado, agora eu vou buscar a Deus. Pessoas que acham que Deus está muito ocupado e não presta atenção nela. Digo para você, Deus não se preocupe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não se cansa, não dormita o guarda de Israel, diz o Senhor. Então, a nossa vida não precisa se preocupar se Deus tem 1 bilhão de pessoas para cuidar. Ele vai cuidar de você. É essa a alternativa que Isaías recebe e ele começa a transmitir isso para o povo. Eu quero transmitir para você hoje também. Que você tem um valor único, santo, verdadeiro. Você é abençoado, é abençoada em nome de Jesus. Você não é mais um número no meio de um monte de gente. Ah, Deus já tem muito o que fazer. Se eu vi um apresentador de televisão falando isso. Deus tem muita gente para cuidar, então se cuide. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se cuidar é uma coisa normal. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida, trancar a porta da sua casa. Não é verdade? Não sair, tomar cuidado na hora de sair. Não é verdade? Fazer as coisas, pôr o casaco. Isso é normal para a vida. Se alimentar bem, comer bem, estar junto com pessoas, viver, né, esse âmbito social que é da igreja, da família, né, também da escola, do trabalho, e tantas outras coisas que nós precisamos fazer. Essas coisas estão relacionadas, estou olhando para a minha colinha aqui, tá, gente? Estão relacionadas a obedecer a Deus. E viver melhor também tem coisas que a gente precisa entender os limites. Quais são os limites e os direitos? Qual o direito que você tem? Qual o limite que você tem? Não dá para passar no sinal vermelho e achar que aquilo, eu sou mais importante que o outro. Não dá. Geralmente dá errado. Ou você é multado, ou pode acontecer um acidente, ou simplesmente alguém reclamar no trânsito, que é muito comum. Não é verdade? Agora, o que nós mais precisamos é entender que os critérios disso desembocam numa outra ação. Olha só, se você quiser, se quiserdes, obedecerdes, vocês comerão do bem, viverão o bem sobre essa terra. Então há uma promessa em cima disso. Eu gosto muito da expressão viva de um Deus que não põe critérios para a nossa vida simplesmente por um ato tirano ou zombador. Não é esse o caso de Deus vivo sobre nós.
É um Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer, para morrer na cruz do Calvário pelas nossas vidas, para que nós tivéssemos liberdade, não para nos fazer aprisionados. É o texto lá de Coríntios que Paulo, né, fala sobre, quando Paulo fala assim, vocês não recebessem o evangelho para outra vez fossem aprisionados. Mas não, vocês receberam o evangelho da adoção, o qual vocês podem chamar o próprio Deus de Abba, né, que é pai ou paizinho, como alguns dizem. Isso não faz muita diferença, mas a realidade é que nós temos um pai que diz para nós, fala assim, se você me quiser e quiser os meus critérios, que é a obediência, você vai comer o melhor dessa terra, você vai viver melhor, você vai viver bem, satisfeito, possível, dando um passo de cada vez. Quantas pessoas estão satisfeitas porque não é porque ela não tem capacidade, ela só não sabe dar um passo de cada vez. Dá um passo de cada vez, não adianta. Eu fui menino, né? Agora sou um homem, estou na meia idade, um dia vou me tornar uma pessoa mais velha, e certamente a gente vai ver que tudo na vida ela é feita de etapas, de fases, de momentos, circunstâncias boas e ruins, condições que tudo vai muito bem e há momentos que nada vai bem. Mas se nós entendermos isso diante do Senhor Deus, nós temos a capacidade, irmãos, de assim vivenciarmos isso de uma maneira diferente. Fala, peraí um pouco, qual a fase que eu estou vivendo agora? Eu estou com ela, eu estou nela, perdão, mas estou vivendo ela diante de Deus? Já vivi uma doença? Eu já vivi, você sabe disso. Já vivi um momento muito difícil para a minha vida. Mas Deus estava do meu lado. E hoje que nós estamos bem, que a vida está melhor, Deus está conosco também. Ah, pastor, depois disso eu viveu muitos desafios, tem vivido dia após dia. Desafios de convencer pessoas, desafios muitas vezes de pregar para elas, desafios muitas vezes de fazer investimentos, desafios, viver é desafiador. No entanto, nós temos um Deus que sabe quem somos. Eu gosto lá do mesmo texto de Isaías, que aparece a palavra Isaías 41 lá que diz, né? E é muito lindo quando ele diz, irmãos, não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. É pro mesmo profeta que ele chama e diz, né? Fala para esse povo, se eles quiserem, se eles obedecerem, eles vão comer, eles vão viver o melhor dessa terra. É o mesmo Deus que fala, não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Então, que você nessa hora possa lembrar disso, você possa trazer isso nessa manhã para o seu coração, dizendo um Deus que está chamando você não somente para dizer não temas, chamando você, queira, obedeça, viva, porque o que eu quero, o que Deus está dizendo para você nessa manhã, o que eu quero é que você coma o melhor dessa terra, que você viva bem, que você viva em paz, que os seus dias sejam de alegria e de paz. Que assim seja em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar nesse tempo aqui. Pare um pouquinho o que você está fazendo aí. Segura as coisas aí um pouquinho. E ore com a gente, tá bom? Senhor Deus, quero agradecer então por esse irmão e essa irmã e quero te pedir que a tua mão seja sempre poderosa, viva e santa sobre ele, sobre ela e que de verdade, Pai, o teu povo tenha a expressão máxima, Senhor Deus, do desejar o Senhor e de obedecer a sua vontade, Pai. Eu te peço assim porque creio que o Senhor faz milagres em todo o tempo e em todo lugar. Então faz o teu milagre, Senhor Deus, nos ajudando, para que a gente não saia da sua presença e nem viva de maneira, Senhor Deus, a esperar outra coisa que não seja fruto da tua mão e da tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, gente? Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que Deus prospere o seu coração. Final de semana nós estamos juntos, tem ceia esse final de semana, então venha participar com a gente, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, que você tenha aí uma continuidade de semana, um dia fortalecido, uma continuidade de semana abençoada. E domingo, vamos tomar ceia junto aqui? Vamos lá, vai dar certo, vai ser legal, em nome de Jesus. Um grande abraço, até mais, gente, valeu!